Fala pessoal, estou aqui eu, Diego Ferreira, mais essa mega aula para você falando sobre postura e posturologia, fazer você entender de uma vez como é que isso funciona. Mas antes da aula, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta sobre esse assunto, coisas, dúvidas que ficaram ou sobre novos assuntos que você gostaria de ver aqui no canal da Avaliação à Solução. Tudo certo? Então vamos lá. Primeiro, o que é postura? Postura não é como você senta ou se comporta sentado, que nem sua mãe fala para você: ô moleque, bota as costas para frente, o peito para frente, fica com a coluna reta, senta direito. Isso não é postura, pessoal. Isso são atitudes posturais. Postura, que é importante você entender, é um processo neurológico. Então, se você, fisioterapeuta ou outro profissional da saúde, que atua com postura, tratamento de postura, com RPG ou com outras técnicas, com exercício, como os educadores físicos podem atuar disso dentro aí das academias, pilates, entre outras áreas, quando falamos de postura, você tem que entender que postura é como o seu corpo se comporta contra a gravidade. Isso exige toda uma série de leituras e caminhos neurológicos que existem dentro do seu sistema, que vão muito além do trabalho muscular em si ou de você fazer determinado exercício. Então, primeiro passo para entender postura. Postura é como o meu corpo se comporta no espaço, baseado no quê? Então, tem uma resposta eferente muscular baseada nas respostas aferentes, que são interoceptivas, internas, e exteroceptivas. O ambiente interfere na sua postura, inclusive como as suas emoções, a sua percepção do entorno, do contexto ambiental, interfere em como que você vai se posicionar no seu sistema postural. Você quer ver só um exemplo? Imagina uma pessoa tímida. Se eu falar agora para você, imagina a postura de uma pessoa tímida. Imediatamente, o que você vai ver? O que você vai pensar? O que vai vir na sua cabeça? Uma pessoa que anda com os ombros baixos, cabeça baixa, ombros fechados, uma postura de fechamento. Enquanto uma pessoa extrovertida vai andar de peito aberto, cabeça empinada, cabeça erguida. E você pode, na sua vida, ser uma pessoa extrovertida, né? Uma característica sua, pessoal, comportamental, mas que está em determinada situação onde você precisa fazer o quê? Não botar para fora toda essa sua autoconfiança, esse seu poderio interno. Então, por exemplo, você chega na casa do seu sogro, você não vai chegar lá de peito aberto na primeira vez que você vai lá, porque isso pode soar como um confrontamento. Então, de maneira inconsciente, subconsciente, o que seu corpo faz? Te coloca numa postura mais defensiva, mais parecido com a postura de uma pessoa tímida. Então, olha só que legal. Uma informação externa do meio te gera uma emoção e te gera uma resposta. Legal, né? Só que, claro, postura não é baseada só em emoção. Nós temos peças que são chaves no controle postural. Essas peças são os olhos, seu sistema estomatognático. O que é o sistema estomatognático? Tudo que concerne ao aparelho bucal e suas funções. Oclusão dental, funcionamento de ATM, línguas, fáscias da região e tudo mais. E, além disso, os pés. Então, essas são as três peças-chave do teu sistema interoceptivo postural. Claro que os olhos também têm uma função exteroceptiva, porque vão enxergar, né? Vão perceber o ambiente. Então, seu corpo vai pegar essas informações e vai construir, baseado nessas aferências, uma resposta eferente, que vai fazer com que você fique em pé e se comporte contra a gravidade. Então, assim, gente, isso é a base. Aí, a partir da base, eu tenho o quê? As zonas de interferência no sistema postural. Que aí entram as emoções, entra sistema facial como um todo, cicatrizes, aderências, cirurgias que você já possa ter feito, como abdominoplastia, por exemplo, que é muito comum nas mulheres, problemas viscerais, doenças viscerais, uma hepatomegalia, um fígado grande, por exemplo, vai gerar questões adaptativas do seu sistema postural. Uma vez que você entendeu isso, então você percebe o quê? A gente vai fazer um entendimento dessa neurologia
como é que ela funciona, para que então, quando você for tratar a postura do seu paciente, o que você vai fazer? Antes de ficar exercitando o músculo, exercitando, primeiro você identifica se há problemas aqui e aborda esses problemas. Depois você entra com os exercícios. Porque músculo, ele gera uma informação aferente, né? Uma propriocepção inconsciente. Só que o músculo, via de regra, ele é peão. Ele está obedecendo o que os seus centros superiores lá estão mandando ele fazer. Então, se você exercita muito o músculo, claro que o paciente, naquele momento, ele tem uma melhor resposta adaptativa postural. Só que se você não tratou as desordens de informação, as desordens neurológicas, depois de algum tempo, se ele precisar parar de treinar por algum motivo, vai voltar tudo de novo. E o problema não é só a questão estética, né, gente? De postura, do ombro assim ou assado. Muitos dos pacientes com problema nesse sistema aqui têm dor. E muitos pacientes com dores há muito tempo, que são coisas às vezes simples, fáceis de serem tratadas e não foram, porque o profissional que atendeu não conhecia isso aqui. Então vou apresentar para vocês. Vem comigo. Me alcança a caneta aqui? Obrigado. Então vamos lá, gente. Coloquei estruturas aqui e essas estruturas vão ser a base do entendimento da nossa parte neurológica da postura. Aqui representando um nível medular, tronco cerebral e cerebelo e cérebro, ok? Parte superior. Vamos começar pela aferência. Então, assim, quando falamos em postura, estamos falando em um processo automatizado, automático. Você tem um sistema que controla isso. Chama sistema extrapiramidal, ok? E esse sistema extrapiramidal, ele vai atuar na sua propriocepção inconsciente. Então, postura, a primeira coisa que você tem que pensar na neurologia, ela é um ato inconsciente. Se eu falar para você assim, segura sua postura de um determinado jeito, estufa seu peito, segura os ombros aqui. Você consegue fazer, você consegue controlar voluntariamente. Porque você tem a participação lá de córtex cerebral e tudo mais, te dão essa perspectiva de controle posicional de determinada peça do corpo. Só que isso dura até quando? Até você esquecer. Se eu te chamar para olhar isso aqui, você começar a pensar nisso, daqui a pouco você já esqueceu de sustentar essa postura que eu te pedi. É como respirar. Você tem um ritmo respiratório. Se eu te perguntar quantas vezes você respirou no último minuto, você muito provavelmente não vai saber me dizer. Só que se eu pedir para você assim, respira 10 vezes por minuto, você controlar isso, você consegue. Então, postura é mais ou menos como respirar nesse sentido, de ser um processo inconsciente, mas que tem um certo controle voluntário. Ok? Então, seguimos. Qual que é o primeiro passo, né? Eu vou ter uma aferência. Então, você imagina que alguma peça do seu corpo, um dos captores, olhos, pés, sistema estomatognático, gerou uma aferência. Os olhos vai ter uma particularidade maior em relação ao núcleo vestibular, que vai ver daqui a pouco. Mas, enfim, essa aferência ela vai entrar no corno posterior da sua medula e vai fazer sinapse com um segundo neurônio. Este segundo neurônio, o que ele vai fazer? Vai subir por uma via, que é a via da propriocepção inconsciente, as vias espinocerebelares. Então, vai subir pela via espinocerebelar. E olha só, gente, se a via é espinocerebelar, espino de espinha, de coluna, de medula, cerebelar de cerebelo. Então, quando você entende isso, fica fácil você lembrar dos nomes depois. As setinhas aqui mostram o sentido da informação. Uma vez que essa informação chegou lá no cerebelo, claro que ela vai fazer outra sinapse lá, para que o cerebelo atue no processamento dessa informação. Só que olha só, falei que os olhos têm uma questão particular, né? Por quê? Porque a via do olho, ela vai ter uma relação íntima com quem? Com esse núcleo, que está em laranja, chamado núcleo vestibular. O núcleo vestibular, ele vai captar informações de quem? Dos olhos, do sistema vestibular, também conhecido como labirinto, fica lá no nosso ouvido interno. Essas informações ele vai enviar também ao cerebelo, e o cerebelo e o núcleo vestibular
eles vão trabalhar de maneira integrada no processamento de todas essas informações. Então, vejam bem, eu tenho várias aferências de peças que são proprioceptivas, o olho tem uma característica também esteroceptiva, e isso vai ser processado no núcleo vestibular e no cerebelo. Fazer todo esse processamento do teu sistema motor inconsciente postural, ok? Vamos lembrar que a gente tem um sistema motor inconsciente de movimentos aprendidos, como caminhar, dirigir, falar. Isso passa por aqui também, mas é um outro sistema um pouquinho diferente. Estamos falando do sistema postural, que vai atuar com referências na sua musculatura da coluna, musculatura posterior de membros inferiores. Então, uma vez que essa informação foi processada, esta informação é enviada pelo cerebelo para os núcleos da base. E os núcleos da base vão também trabalhar em cima dessa informação inconsciente, eles atuam na participação desse processo e vão mandar uma informação para o tálamo, que por sua vez manda para o córtex. Então, este aqui que eu mostrei para vocês é todo o caminho aferente que existe. E aí, todos esses centros de processamento, especialmente os involuntários, cerebelo, núcleo vestibular, núcleos da base, esses centros vão processar essas informações e, baseado nessas aferências, eles vão construir uma resposta eferente. Então, eu vou receber uma resposta eferente vinda de núcleos da base e núcleo vestibular. E eles vão descer por essas vias aqui, ó. Vestíbulo espinhal, teto espinhal, retículo espinhal, são vias próprias do sistema extrapiramidal, a sua parte inconsciente. Eles vão descer pela medula nesta via aqui. Ok? Este é o sentido da informação. Aqui já uma informação eferente. Já uma informação motora. Então, o que vai acontecer? Desce por essa via, em cada nível medular, então em cada segmento da sua medula, tem uma sinapse de neurônios dessa via com um interneurônio, e esse interneurônio vai fazer sinapse com um neurônio motor, neurônio alfa, que então vai construir efetivamente o movimento, na verdade a sustentação contra a gravidade. Ok, gente? Se você entende isso, você entende que um problema na postura começa por um problema na aferência, porque se eu tenho uma aferência ruim, eu vou ter uma eferência ruim. Se eu tenho uma eferência ruim, eu tenho um trabalho muscular ruim, eu tenho uma função antigravitária ruim. O que é muito comum, por exemplo, que a gente vê muito em criança, adolescente, virar dor tendinhas, tendinites, por sobrecarga de determinadas estruturas. Nos adultos, aí tem uma conjuntura de fatores que vão ter relação também com atividades desse adulto. Mas, via de regra, uma aferência ruim gera uma eferência ruim. Essa eferência ruim vai modificar o sistema postural do seu paciente, podendo modificar a biomecânica desse paciente, consequentemente gerando dor. Vocês querem ver um exemplo? Uma pessoa que tem um problema nisso aqui, aonde para ficar em pé ela tem que ajustar o centro de gravidade dela desta maneira, o que vai acontecer? Ela está aumentando aqui a cifose torácica dela e aumentando a rotação interna de ombro para sustentar isso aqui, poder ficar em pé. O que vai acontecer? Se for um jogador de beach tênis, que está muito em alta hoje, toda hora que ele for pegar a bola aqui em cima, esse movimento de extensão na coluna pode estar limitado. Porque se eu estou falando de alteração do sistema postural, estou falando de uma manutenção crônica de posição. O nosso corpo funciona por demanda. Como o nosso corpo funciona por demanda, se eu mantenho a posição cronicamente, na mesma posição, o corpo vai se remodelando naquela posição. E se eu não dou o movimento oposto, eu vou perdendo este movimento. Então, essa pessoa que ficou muitos anos aqui sem fazer movimento de extensão de maneira regular, suas atividades, a hora que for jogar beach tênis, ela precisa de extensão de coluna, ela não vai ter. Então, isso vai gerar uma sobrecarga
no aparelho do ombro, né, na parte de cintura escapular e ombro, podendo levar essa pessoa a tendinites, a desgastes, a dores no ombro. E muitas vezes ela não melhora porque está todo mundo tratando o ombro dela e esquece que tem todo um conjunto a ser avaliado e tratado, claro, pela coluna dorsal, mas também atuar nesse sistema, caso ela tenha alguma interferência. Uma coisa importante, tá, gente? Assim como o olho e os músculos oculares mandam informações para o núcleo vestibular, muito do seu movimento ocular também é decorrente de aferências desse núcleo vestibular. Por quê? Porque uma das principais funções do seu aparelho vestibular é manter o seu olhar no horizontal. Por que isso é importante? Porque problemas aqui normalmente são muito mal avaliados. É muito comum se avaliar a qualidade da acuidade visual, a miopia, a hipermetropia, astigmatismo, e não avaliar o movimento ocular. Então, um paciente que tem problema no movimento ocular não só pode ter problema em tudo isso, mas também pode ter dificuldades visuais, alteração de noção espacial, aquela pessoa que esbarra em tudo, pessoas que não conseguem ver filme 3D, pessoas que enjoam, ficam nauseadas em carro ou ônibus. Então, às vezes, o tratamento passa muito por aqui, ajustar esse mecanismo. Bom, tem um monte de coisa ainda para a gente falar de postura, né? Inclusive para a gente simplificar isso aqui, né? A parte neurológica que está resumida, acreditem, tá? Está resumido, mas tem como a gente botar isso de maneira mais simples ainda. Eu vou mostrar para vocês. Continua acompanhando o canal aí. Espero que vocês tenham gostado. Seja um fisioterapeuta de resultado. Seja um fisioterapeuta campeão. Tenha uma atuação padrão ouro. Até mais.